Quando eu vejo um coronavírus, me parece muito uma reação do planeta Terra mesmo. Bem-vindas, bem-vindos a mais um compilado do Abrindo Caminhos. A gente tem buscado no final do ano juntar os melhores trechos de entrevista. Já fizemos sobre ativismo, já fizemos sobre autoconhecimento, sobre terapia com psicodélicos e agora vamos falar sobre Covid-19, a pandemia do coronavírus, que foi um marco aí na nossa história. A gente trouxe vários especialistas aqui que de diversos ângulos falaram sobre a pandemia. A Carmen, por exemplo, astróloga, trouxe a questão de que estamos a serviço de Gaia, estamos a serviço do planeta, nós viemos aqui para servir, né? Isso me ressoa muito. Quando eu vejo um coronavírus, me parece muito uma reação do planeta Terra mesmo, em relação ao descaso que a gente tem tido com a vida, né? Com a vida na Terra, né? Com os animais, né? A relação que a gente tem com o planeta, com outros seres humanos, com plantas, com animais. Então, me parece que faz muito sentido e foi um aviso ainda relativamente suave, né? Perto do que pode acontecer. É todo um planeta que precisa reconhecer a alma de Gaia, né? Gaia, a Mãe Terra, o planeta Terra, exige que nós nos coloquemos de verdade a serviço de Gaia. Esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem, essas casas lindas que nós moramos, ou essas casas tristes que podemos estar temporariamente, tudo isso não nos pertence. O melhor livro, a mais incrível poesia, não nos pertence. Tudo isso pertence a Gaia. O que nos pertence são nossos sentimentos. Então, eu entendo que agora é uma época em que precisamos ficar mais conscientes de quais são os sentimentos produtivos, amorosos, gentis, leves, dóceis e profundos, para que possamos transformar as nossas dores em amor de verdade. Que a gente tem que mudar urgentemente nossos hábitos e nossas relações com todos os seres do planeta. A Carmen trouxe essa visão lindíssima sobre o planeta como um ser vivo. E o que está acontecendo com esse ser vivo agora por causa do egoísmo de nós humanos. E a doutora Natália Mota, a neurocientista, trouxe a visão científica do Covid-19. Então, ela trouxe muito essa questão de que temos que aprender com o passado. Tem até um documentário na Netflix que eu vi um tempo atrás, que eles já previam que iam ter vírus como esse, né? Dado o estado de confinamento de certos animais, já teve gripe aviária, né? Então, era uma coisa que a ciência já estava vendo. Mas os governos passam tanto tempo e gastos militares e tempo discutindo quem é melhor, quem é mais poderoso, quem tem o crescimento do PIB maior, e não cuidam das coisas que realmente importam. A doutora Natália também trouxe a questão da vacina. Na visão dela, todos têm que tomar. Então, quem está falando que não vai tomar é porque não entende. E eu confesso que eu estava nesse grupo dos que não entendia, assim. Falei, não quero colocar no meu corpo uma coisa que eu não conheço, assim, o que é. A visão de uma neurocientista que eu confio, para mim, ajudou a mudar a minha visão sobre a vacina. Eu acredito que, se a vacina for aprovada, como está se encaminhando para ser, ela vai ser aprovada da maneira correta. Mas se a gente voltasse para ler a pandemia da gripe espanhola, a revolta da vacina, né, questões parecidas que nós já vivemos, né, ou pelo menos escutássemos, né, quem sabe dessas histórias, né, com mais respeito, a gente poderia aprender um pouco com o passado. Não faz o menor sentido esse raciocínio de não tomar a vacina. Não faz o menor sentido. É por isso que a gente precisa de investimento não só em ciência, como também em educação. Isso não faz sentido para quem tem uma educação básica em ciência. E essa educação é que precisa ser disseminada, para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade, porque isso determina quem vive e quem morre, quem se expõe e quem não se expõe. A gente está falando de questões muito importantes, questões sanitárias que têm a ver com saúde pública, principalmente em países que têm uma estrutura de saúde pública, como a gente tem o SUS. É fundamental que as pessoas tenham educação para a saúde e que isso seja dado com importância e qualidade. E a Natália também trouxe muito a questão do SUS, a importância do SUS. E eu que fui picado por uma jararaca, por uma serpente alguns meses atrás, e fui muito bem atendido no SUS, o SUS me ajudou muito. Se não fosse o SUS, não sei o que eu faria naquele momento ali, né? O ponto final que ela trouxe em relação à máscara. Realmente eu tenho observado cada vez mais um descaso maior de brasileiros, todos nós como um todo, de usar menos a máscara e de achando que porque é o final do ano ou porque já passou muitos meses, os números continuam altos e a gente precisa realmente respeitar mais a vida e voltar a usar máscara. Então a doutora Natália deu uma aula aqui sobre
o Covid em si e sobre os próximos passos em relação a ele. E a Delmar, psicóloga maravilhosa, trouxe a visão da psicologia. Então, olha só que legal, a gente já teve a visão de uma astróloga, já teve a visão de uma neurocientista e agora a visão de uma psicóloga sobre o Covid. Primeiro, o choque. Então, quando dá o choque, olha, pandemia, isolamento, distanciamento, legal. Então, essa foi o choque. Como é que é essa reação? Como é que é a reação individual e coletiva? E aí você vai acompanhando. No primeiro momento, você fala assim, não, em 15 dias, acho que são 15 dias só. Isso é negação. Depois, o que acontece é a indignação. A pessoa fica indignada. Como isso foi acontecer? A irritação aumentou muito nesses tempos, a irritação. Aí, tem outro ponto que é a barganha. Então, a pessoa fala, quando passar tudo isso, eu vou... Ou também a pessoa se sentir aliviada nesse ponto, que é assim, eu estava muito sobrecarregada, ainda bem que eu vou ter uns 15 dias aqui. Depois vem a tristeza, né? A tristeza que, se não cuidar, infelizmente, estamos com casos, depois de 7 meses, agravados de depressão, infelizmente, né? Índices de suicídio, infelizmente. E aí nós vamos para a aceitação. Opa, é fato. O fato é, esse vírus é real, ele não é imaginário. Esse vírus, então você vai aceitando, não passivamente, mas a aceitação do fato, do que é. Esse caminho que a Delmar trouxe é essencial em todos os momentos da vida, né? Mas uma pandemia como essa, a aceitação é o lugar que a gente busca chegar. Aceitar que existe esse vírus que está acontecendo, entender as causas dele, entender o que a gente pode fazer para evitar se contaminar e contaminar os outros. Então, a Delmar trouxe a questão do sofrimento é opcional, né? A dor é inevitável, né? Então, essa é uma dor. Mas a gente pode não sofrer com isso, a gente aceitar realmente que a gente não está no controle de tudo. E o Lourenço Bustani, um amigo empreendedor, trouxe a questão da autocrítica, que a pandemia trouxe nesses momentos de solidão, nesses momentos que a gente ficou sozinho ali, a gente poder analisar nosso consumo, nossas relações com outros humanos, com o planeta, as injustiças que acontecem. Então, para mim foi isso, né? Quando veio a pandemia, março, abril, eu fiz uma quarentena, fiquei 40 dias ali sem café, sem álcool, sem nada de carne. Fui mais forte nas terapias que eu estava fazendo. Então, foi um período para mim muito importante de reflexão mesmo. Então, o Lourenço trouxe que existem realmente muitos traumas nesse contexto maior que a gente precisa desconstruir para a gente sair mais forte. Não adianta a gente querer voltar para o que era antes. Tinha muito problema antes também na forma como a gente vivia, como a gente se tratava uns aos outros, tratava o planeta. Então a gente tem que tirar aprendizados que parece que a gente não está tirando. A memória realmente é muito, muito curta. As coisas estão voltando, as pessoas estão desesperadas, querendo voltar para uma vida que era antes. E vamos corrigir, galera. Vamos para um lugar melhor. Vamos para um lugar mais saudável, um lugar mais amoroso. A gente está se permitindo olhar para a forma como nós vivemos nossas vidas, como nós nutrimos nossas relações, como nós consumimos, como nós compactuamos silenciosamente com injustiças à nossa volta, e a gente está começando a dizer assim, peraí, talvez exista alguma conexão entre essas questões que eu estou começando a entender e esse contexto maior do qual faço parte, que está sendo desconstruído, né, diante dos nossos olhos. A gente está vivendo um grande trauma, mas a menos que a gente consiga entrar em contato com a profundidade desse trauma, né, e todas aquelas questões não faladas, engavetadas, que talvez nos ajudem a entender como e por que chegamos onde chegamos, só desse jeito a gente vai conseguir sair desse trauma fortalecidos, né? Em vez de sequelados, em um lugar de menor potência e menor esperança. Então, o coronavírus, né, essa pandemia que chacoalhou todo mundo, chacoalhou o mundo inteiro, está chacoalhando ainda, né? A gente tem muita incerteza em relação a 2021, mas quero deixar aqui uma mensagem, né, de aceitação, de autocrítica, de reavaliar para que estamos aqui na Terra, né? Estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, vamos aceitar e vamos ser práticos e razoáveis, né, em relação à vacina, em relação à máscara, em relação à aceitação do que está acontecendo e do que a gente pode fazer a respeito. Então, foi um marco realmente em 2020, o Covid-19, e espero de coração que 2021 seja mais tranquilo com a vacina, que a gente possa realmente abraçar uns aos outros, nossos familiares, sem aquela culpa, que a gente possa estar junto de novo. Tem muita coisa boa que surgiu por causa disso,
mas tem muita coisa que a gente perdeu, né? O contato humano é uma coisa que eu sinto muita falta e espero aí que 2021 seja melhor. Feliz ano novo para vocês, façam um pensamento, uma retrospectiva individual sobre como é que foi seu ano, o que você aprendeu, o que você evoluiu, o que você tem para melhorar em 2021. Não adianta vir com metas irreais ali para o ano que vem, então seja razoável consigo mesmo. E quero trazer a questão do auto-amor, de aceitar que foi um ano muito difícil, muito duro, por vários motivos, né, financeiros, econômicos, mas principalmente de saúde emocional, que cada um passou, né? Então, um respiro profundo e um 2021 maravilhoso para todos nós.